Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Sextou. É isso. Olá, o Sextou. Ricardo, boa noite aos nossos telespectadores, pessoal aí da internet, pessoal do interior do estado, essa turma aí, essa grande audiência que está sempre sintonizada aqui no Tá Na Hora Maranhão e também aqui no quadro de política. Ricardo, boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Pronto. Vamos logo começando aqui com o assunto, porque o governador em exercício do Maranhão, Felipe Camarão, esteve reunido em Brasília com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. Pois é, ela continua sendo porta-voz e com grande influência no partido. Esse encontro garantiu reforço para a candidatura ao governo, Ricardo? De fato, a Gleisi é uma voz importante. O Felipe Camarão, ele é bem relacionado, eu diria até mais que isso, ele é bem quisto dentro do PT, né? A alta cúpula do PT gosta do Felipe, né? Mas é gostar mesmo, enquanto pessoa e tal. Agora, a gente sabe que no PT as coisas não se resolvem por carinho, né? O PT é pragmático e no PT as coisas se resolvem de acordo com a conveniência do momento. A gente sabe que quem decide é o Lula, e o Lula vai decidir aquilo que for mais conveniente para a reeleição disso. Nós já tivemos exemplos no Brasil inteiro e aqui no Maranhão. O mais emblemático foi quando o PT fechou com a candidatura do Flávio Dino para o governo do estado, e o Lula veio e disse que não, que o PT não pode, que o PT vai apoiar é a Rosiana, o PT saiu com a Rosiana e a Rosiana ganhou a eleição. Mas política é isso, né? E o Felipe acerta quando sai da toca e busca essas articulações, porque ganha visibilidade e mostra para o Palácio dos Leões que não jogou a toalha, que está vivo. O que eu considero um erro do Felipe Camarão, e é um erro primário, nós comentávamos agora há pouco lá no expediente final, é ele tentar fazer de conta que não está acontecendo nada com aquele caso dos prints. Porque está acontecendo, né? Se não agora, ele tornará à tona novamente. Me parece o tsunami. Você sabe que o tsunami, antes dele vir com força total, o mar dá uma recuada, né? O mar recua uns 2 minutos, ali fica aquele silêncio, os pássaros voam e tal. Quando vem, ele vem arrastando tudo. Então é um erro o Felipe Camarão deixar para depois, né? Achar que essa história dos prints vai cair no esquecimento, porque existe perícia da Polícia Civil, existe a deputada Mical, que sabe usar a tribuna, sabe comunicar para o público dela, e então é um erro. Na meu ver, deveria enfrentar esse ponto também. Agora, essas andâncias dele, essas articulações, são legítimas e fazem parte do jogo para mostrar que ele está vivo, que não jogou a toalha. E ele vai ficar no governo como governador em exercício até dia 8, é isso? Dia 8, né, John? Olavo, acho que até de sábado para domingo, não é? O governador já retorna aí da França. Isso, dia 8 é domingo, né? Exato, já retorna da França, já assume, reassume o Palácio dos Leões. Neste caso, o governador Carlos Brandão, né, esteve até hoje com o presidente Lula, teve um encontro. No caso do Felipe, o Felipe, como o Ricardo falou, ele é bem relacionado com as lideranças do PT. Ele estava acompanhado do próprio Márcio Gerri, né, que tem também essa relação muito boa, esse trânsito muito bom, tanto dentro do PT quanto do governo federal. A gente via nas fotos, o Felipe esteve ali fazendo uma visita a vários ministros, Alexandre Padilha da Saúde, ele esteve lá com Wellington Dias, também ministro, esteve lá com a Gleisi Hoffmann também, que é ministra, não é? Esteve, ou seja, com vários ministros ali, o Jader Filho também, no sentido de, obviamente, né, como governador em exercício, de olhar, trazer benefícios para o Maranhão, mas também de se fortalecer a nível nacional, né? Tentar fortalecer o nome dele a nível nacional e estabelecer relações mais próximas com o próprio governo federal, com os próprios ministros do presidente Lula. O Felipe é petista, ele, como o Ricardo falou, o pessoal ali do PT gosta muito dele. O Lula esteve aqui na Litorânea, né, naquela agendando de serviço da Litorânea. O Lula fez elogios ali, né, elogios declarados ao próprio Felipe Camarão, que era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa, né, que tinha um futuro pela frente, é um jovem, uma jovem liderança.
do PT. E a Gleisi nem se fala dentro do PT, que é uma força, não é? Até então, até antes de assumir o ministério, a Gleisi Hoffmann era presidente do partido e tem grande influência no partido com o próprio presidente Lula. Ela é uma das pessoas mais próximas que tem hoje a Gleisi Hoffmann do presidente Lula. Isso porque, não agora como presidente, né? Mas quando ele estava preso, né? Passou por um momento difícil, quando ele não estava no poder, a Gleisi Hoffmann sempre esteve ali defendendo Lula, defendendo o legado do governo do PT, e agora ela assumiu o Ministério Estratégico, o Ministério para fazer política, né? Para fazer essa relação com o Congresso. E até então ela tem sido elogiada neste sentido, parece que melhorou a articulação, né? Ali com o mesmo diálogo, né? com o Congresso. E no PT, ela é uma voz que tem muita força, e o Felipe aí, portanto, vai ao encontro dela. O próprio Edinho, que deve ser o novo presidente do PT, também gosta do Felipe, não é? O próprio Wellington Dias, ou seja, são figuras do partido aí que, por eles, o Felipe seria o candidato a governador, já estava resolvido. Mas claro que isso depende do próprio Lula, depende da conjuntura local, né, também. O PT tem focado também candidaturas a senador, eles vão priorizar pelo menos agora, né, também candidaturas a senador, e no Maranhão não é diferente também, mas obviamente que não se deve desprezar, né, o PT, o único vice-governador do PT é o Camarão, e não também se pode desprezar uma candidatura própria no partido aqui no estado do Maranhão, tendo em vista, Olavo e Ricardo, que o PT tem governador da Bahia, que o PT tem governador no Piauí, que o PT tem governador no Rio Grande do Norte, ou seja, a maioria dos estados do Nordeste, o PT tem governador, já teve o governador. No Maranhão, o PT nunca teve governador, e o PT nunca foi forte no Maranhão, gente. Nunca foi forte, sempre foi ali, não é, Ricardo? A gente observa, não foi, esteve ali sempre, até deputado no Maranhão é difícil o PT eleger, até deputado é difícil o PT eleger. Talvez seria a forma do partido se engrandecer no estado. Mas, claro, isso depende de costuras políticas, depende da conjuntura. Tem o governador Carlos Brandão, que é aliado do presidente Lula, esteve hoje com o Lula na França, foi abraçado ali, né, pelo Lula, bem recebido pelo Lula. A relação do Brandão com o Lula hoje é muito boa também, a gente sabe disso, né? Então pesa também a questão do governador Carlos Brandão, nessa questão que envolve o PT no estado. Vamos aguardar como será, portanto, aí esse desfecho, mas isso lá para frente, né? Ainda está muito cedo. Agora, você falou da questão do PT, que nunca foi forte no Maranhão, nunca teve governo, nunca teve uma base ampla de deputados, Ricardo e John. E agora, por que seria diferente, né? Se o governo, até o governo federal está um pouco enfraquecido, no Maranhão, o que seria de diferente para propiciar esse PT maior nesse momento, inclusive de crise, de dificuldade? Seria mais uma dificuldade ainda para engrenar o nome do próprio Felipe Camarão para o governo do estado. Deixa eu seguir aqui com os nossos assuntos, porque o deputado estadual Glaubert Coutrin saiu em defesa da parceria entre o governador Carlos Brandão e o presidente Lula na Assembleia Legislativa. Na tribuna, o parlamentar destacou a importância da união entre os governos estadual e federal. Vamos acompanhar. E eu faço justiça a uma coisa que tem sido corriqueira no nosso estado e nas falas do nosso governador Carlos Brandão. Tudo que vem em parceria com o governo federal, ele agradece e sempre eleva o nome do nosso presidente Lula. São várias obras de mobilidade pública, principalmente na nossa grande ilha, como a Extensão da Litorânea, como a Avenida Metropolitana, como outras obras grandes que já vieram em parceria e que sempre isso foi feito. O presidente Lula, ele... Talvez os outros estados até tenham um pouco de ciúmes, ou por não dizer inveja, do Maranhão, porque quase todos os meses, todas as semanas, nós temos ministros, fora os que são maranhenses, aqui no nosso estado. E isso demonstra que nenhum presidente, nenhum governador quer ser aliado de alguém que não trabalha, alguém que tem projeto para o seu estado ou para o seu município. O presidente Lula ajuda o governador Carlos Brandão e é parceiro do estado do Maranhão por confiar e saber que os recursos federais serão bem aplicados. E assim, ele realmente está nos ajudando muito e ajudando muito o governador Carlos Brandão a fazer obras, por hora, inimagináveis na vida de cada maranhense.
Agora, Ricardo, inveja, eu acho uma palavra muito forte, né? Os estados sentiram inveja do Maranhão por esse motivo, não. Inveja de quê? Da nossa pobreza? Do nosso número alarmante, né? Exacerbado de pessoas que vivem com o Bolsa Família? Acho que não, né? Agora, o deputado Glauber está no papel dele, né? De deputado governista. É assim, na tribuna, se é governo, tem que subir, sobe para elogiar. A oposição sobe para criticar. É do jogo. O parlamento é isso. O ruim é quando estava anteriormente, há bem pouco tempo atrás, não precisa voltar muito no tempo não, nessa atual legislatura, os 42 deputados dizendo amém para tudo que o governo mandava. Isso era ridículo, mas o jogo aí, um defende, o outro critica, é perfeito. O parlamento é isso, é a democracia. Pois é, a gente viu aí, né? E nessa semana teve muita coisa. Inclusive, rapidinho, só comentar, a própria presidente Iracema, a gente estava comentando mais cedo, né, Ricardo? Sim. Ela se manifestou aí em relação a... o que repercutiu muito aí na blogosfera, principalmente, dessa manifestação dela favorável ao pré-candidato, né? O Orleans Brandão, que teve também assunto nessa semana repercutindo em relação ao escancaramento mesmo ali da pré-campanha, da pré-disposição do nome dele para disputar o governo. Isso aí é fato, né? Que hoje já existe uma articulação em torno do nome do Orleans para disputar o governo. Mas o pessoal critica porque é sobrinho do governador, a lei permite, né? Não tem nada de ilegal, né? É uma lei que, a meu ver, o texto está errado. Eu não posso lançar o meu irmão, mas posso lançar o filho do meu irmão, que é meu sobrinho. Mas é legal, está dentro da lei, né? A novidade que chamou a atenção, eu fiquei passado, eu não esperava isso, é a deputada Iracema anunciar que tem preferência pelo nome do Orleans Brandão. Eu pensava que fosse pelo Camarão, pelo Iglesias, mas é pelo Orleans, né? E aí... Contém ironia? Eita, meu Deus. E nesse caso aí do Orleans, já até tem prefeito declarando apoio, não é? O Fernando Pessoa, lá de Tuntum, declarou apoio, vocês viram? Ele declarando apoio por Orleans, no caso por Orleans, Fernando Pessoa, lá de Tutu, declarando apoio pro Orleans Brandão. Ou seja, há uma movimentação muito grande aí nos bastidores, né? Já estão até antecipando os apoios. Quem está comentando com a gente aqui, falamos aí da inveja do Maranhão, também a indignada, a Jorgélia, ela botou inveja do Maranhão? Pois é, né? E Ricardo bem falou, bem pontuou aí as questões que devem invejar o Brasil do Maranhão, né? Olha aí, vocês estão chique hoje, Deus abençoe a Socorro do Quatraque, nossa telespectadora fiel, todos os dias a Socorro, beijo pra você, Socorro, brigadão aí pela audiência de todos os dias. O meu sogro também, seu Paulo, lá no Quatraque, tá todo dia. Maravilha. Ele é uma pessoa que ele quer ficar por dentro da política, ele gosta de comentar, quando eu chego lá, ele tá sempre falando e acompanhando a gente também lá no Quatraque. Um abraço, seu Paulo. Teu sogro é um pai? O meu sogro é um pai. É um pai. É um paizão. E a minha sogra é uma mãezona também. Pronto, a minha sogra também. Pronto, seda rasgada pros nossos sogros e sogras. Tamo bem, né? Estamos bem na fita, Esse fim de semana vai ter almoço especial na casa da sogra. Simbora, minha gente, a campinha já suou. Obrigado, John, pela participação. Bom fim de semana. No caso, rapidinho, essa inveja do Maranhão, acho que quando se fala de inveja do Maranhão, as pessoas devem ter inveja dos lençóis, né? Das riquezas naturais que a gente tem. Aí sim. Aí o Brasil todo tem inveja disso. Da nossa riqueza intelectual, riqueza dos intelectual, nossos escritores, exatamente. dos nossos artistas, cantores, né? A nossa tradição cultural, o Bumba Meu Boi. Enfim, o Maranhão, isso os que o John lençóis falou. maranhenses que foram reconhecidos aí, né, de forma internacional, as nossas belezas naturais. Agora, do outro ponto, pobreza, né, essas coisas. Nós temos a pior educação do Brasil, segundo o IDEB, né? Não dá pra gente ser feliz, não dá pra ter inveja disso, não. Verdade, tá aí. Aí quando o povo fala assim, o Maranhão é pobre, é miserável, não sei o quê, eu digo, o Maranhão é mal distribuído a riqueza, mas o Maranhão é rico sim. Exato. Nós temos belezas naturais, nós temos recursos, água, em fartura, regiões diversas. Bom papo, senhores, obrigado. A gente depois vai, como diz o ditado, a gente mata uma galinha gorda, vai comer falando sobre o Maranhão. Pronto. Valeu, obrigado, bom fim de semana, até segunda-feira. Boa noite, tchau, pessoal, cuidem-se.